A opressão dos moabitas. Durante 20 anos, no livro de Juízes, os israelitas foram encurralados pela ação do mal. Eles plantaram e colheram. Na hora de executar todos os inimigos, eles não executaram, descumpriram o mandamento do Senhor, a ordem do Senhor, que era acabar com todos os cidadãos que adoravam outros deuses. Ele acabou não assassinando e aí voltou-se contra ele, né? Acabou que a população acabou incentivando eles a adorar os deuses dele e tomou posse de volta da cidade que era deles, né? Abriu brecha, enfim. E aí o que me chama a atenção no livro de Juízes, capítulo 4, é que finalmente uma profetisa, uma profeta mulher tem que ser levantada devido ao bando de frouxo que era aquela geração pós-Josué. Aqui Abraão já tinha morrido, aqui todo mundo que você já conhece da Bíblia morreu já. Acabou a geração, acabou Josué, acabou Moisés, acabou Caleb, acabou-se, morreu todo mundo. Ficou só os laranja, meu amigo. Só os homens que não tinha fervor para resolver a parada. E aí Deus levanta uma mulher, né? Os filhos de Israel começaram a clamar ao Senhor, pois eles tinham 900 carruagens de ferro, ou seja, seus inimigos tinham 900 carruagens de ferro, e por 20 anos eles foram oprimidos poderosamente, né? Eles oprimiram poderosamente os filhos de Israel, ou seja, os israelitas. Israel, Jacó, né? Jacó, que se tornou Israel, posteriormente a cidade Israel israelita. Beleza? Vamos lá. E aí, a profeta, meu amigo, quando a profeta abre a boca para falar diferente, viu? Pense, ela julgou Israel durante certo tempo, durante pós-morte de Josué, Caleb e tudo mais. Ela ficou a responsável, porque não se tinha homem para resolver a parada, né? E aqui o livro dá muita ênfase em dizer que ela era uma profetisa, ou seja, para deixar claro que a unção, o poder de Deus sobre o povo era direcionado a uma mulher, porque não se tinha mais homem para resolver a parada. Não que uma mulher seja inferior, mas naquela época, você destinar toda a confiabilidade, toda a confiança do seu exército a uma mulher era sim um sinônimo de fraqueza. Era a ausência de homem, entendeu? Mas enfim, na ausência do homem, vai-se uma mulher, entendeu? Não porque a mulher é menos desprovida, é porque pela árvore genealógica, pela descendência que tínhamos, o homem era para resolver a parada. Mas Deus tem que levantar uma mulher para mostrar aos homens como é que se faz. E olha a geração de homem frouxo que se levantou. E ela ordena: vocês vão sair de Quedes na Naphtali, vocês vão ao Monte Tabor. Depois, eu enumerei aqui o protocolo que ela passou, que é a ordem de Deus direcionada para ela. E depois vocês vão ao rio Quizon. E Cícera, que é o capitão, Cícera é um homem, tá bom? Deixa claro, Cícera, o capitão do exército de Jabim. Jabim que era o rei da parada, né? Com suas carruagens de multidão, e o Senhor vão entregar os seus inimigos, o exército de Jabim, o exército do capitão Cícera, na mão dos israelitas. Mas olha só o que a geração de covarde disse aqui. Baraque lhe disse, Baraque era o manda-chuva, era o Josué da parada, era para ser, né? Mas olha a covardia do homem. Se tu fores comigo, então irei. Mas se tu não fores comigo, então não irei. Arregão, pô. Deus mandou a direção para Débora. Ele não confiou fielmente em Débora, temeu. E olha só o que é que Débora dá tabocada. Profeta é profeta, meu irmão. Tem que respeitar. Quando a mulher é ungida, acabou, meu irmão. E ela disse: certamente irei contigo, todavia, preste atenção, todavia a jornada que tu empreendes não será para a tua honra, pois o Senhor venderá Cícera à mão de uma mulher, ou seja, será entregue a Cícera, que é a capitã, que diz que a Cícera é a capitã. Cícera é o capitão, desculpe, o homem do exército de Jabim. Cícera será entregue não para tua honra, Baraque covarde, mas para o Senhor, para a honra e glória do Senhor, e será entregue a uma mulher. E Débora se levantou, e foi com Baraque até Quedes, entendeu? E Baraque chamou Zebulon, Naphtali, que era a galera das tribos e das cidades vizinhas, e ele subiu com 10.000 homens aos seus pés.
E Débora subiu com ele. Que arrochada, viu? E eles mostraram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor. Sísera era a inimiga. E Débora disse mais na frente a Baraque: levanta-te, pois este é o dia, é chegada a hora em que o Senhor entregou o capitão, Sísera homem, o capitão na tua mão. Não saiu o Senhor diante de ti? Então Baraque agora desceu, viu? Agora Baraque pegou o gás que precisava. Precisou uma mulher encorajar ele para ele tomar atitude de homem. Ei, Baraque desceu do monte Tabor e o Senhor derrotou o capitão Sísera. Ei, e todas as suas carruagens. E olhe que era uma porrada de carruagem, viu? Era quantas? 900 carruagens. Vamos lá. E o Senhor derrotou Sísera diante a espada. O fio da espada, ou seja, matou com espada mesmo. Então Sísera desceu da sua carruagem e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu as carruagens, o exército, e Sísera todavia fugiu a pé para a tenda de Jael. Vamos aqui mais para frente. E eles ganharam, ou seja, eles conseguiram. Quando Baraque perseguia Sísera, Jael saiu para encontrá-lo e disse: vem e mostrarei o homem a quem buscas. Sísera era um homem, capitão do exército do inimigo. E quando ele entrou na sua tenda, eis que Sísera jazia morto, ou seja, já havia sido morta. Ele já havia sido morto. Esses homens com nome de mulher, hein? Que estranho. Mas enfim, cultura daquela época. Assim Deus subjugou naquele dia Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E a mão dos filhos de Israel prosperou e prevaleceu contra Jabim, o rei de Canaã, até que eles destruíram Jabim, rei de Canaã. Destruíram Jabim, que era o rei de Canaã, e destruíram Sísera, que era o capitão do exército. Né? Então cantaram Débora e Baraque, o filho de Abinoão, dizendo: louvai ao Senhor pela vingança de Israel. Israel que estava o quê? Há 20 anos. Ó. Aqui fala que estava... Cadê? 20 anos sendo oprimido poderosamente pelos inimigos. Né? Então eles cantaram, porque o Senhor é o Senhor da vingança. A gente sabe que Deus é amor, a gente sabe que Deus é misericórdia, mas em tempos de guerra o Senhor se levanta como o Senhor dos exércitos. Aquele que quando nós o chamamos e invocamos o seu santo nome, ei, dei ouvidos, ó príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor, cantarei louvor ao Senhor Deus de Israel. Preste atenção. Senhor, quando tu saíste de Seir, quando tu marchaste para fora do campo de Edom, a terra tremeu. Ei, meu amigo, quando o Senhor marcha, quando o Senhor vai para fora, ei, para a guerra, os céus gotejam, as nuvens também gotejam água. Vocês têm ideia o que é no deserto descer água do céu, ao ponto de nos montes derreterem diante da presença santa do Senhor, até mesmo o Sinai. Preste atenção, a gente está falando do Monte Sinai. A gente não está falando do pico do Cabugi, a gente não está falando do pico da neblina, a gente está falando, meu amigo, do Monte Sinai. É aquele que o salmista escreveu que não se abala e que permanece. Ei, diante do Senhor Deus de Israel, a presença dele é tão forte que até o Monte Sinai se derrete. Preste atenção, os habitantes da aldeia cessaram, eles cessaram Israel, ou seja, Débora, pela profetisa, ter profetizado exatamente o que o Senhor ordenara a ela, meu amigo. Se levantou uma mãe, ela se levantou como mãe em Israel. E Débora foi uma grande mãe, e esse é o papel de uma mãe, proteger os filhos pela direção dada pelo pai, já que não se tinha mais patriarca de confiança, porque o patriarca Baraque, que era para ter sido o cara, ele foi o que, meu amigo? Ele foi um covarde. Ele impôs uma condição, mesmo a profetisa, dando ordem e direcionamento. Ó, tu vai sair de Quedas, Naftali, tu vai ao Monte Tabor, depois tu vai se aproximar do rio Quizon. Mas se ele não cumpriu, se não fosse com ela, porque ele precisava de uma mãe ao lado dele, meu amigo. Ei, homem, tem homem que é homem de verdade, mas tem homem que é homem pela metade, que precisa se esconder debaixo das asas da mãe. E como uma verdadeira mãe,
a Débora que habitava aqui, ó. Minha Bíblia é fantástica, gente. Essa Bíblia foi um presente de Deus para mim. Quem não tem uma Bíblia dessa, faça o investimento da vida de vocês nela. Olha só o mapeamento que ela tem traçado aqui. Débora habitava aqui deixa eu focar, em Efraim, ok? Na palmeira de Débora, né? E na palmeira de Débora, onde ela habitava, ela saiu para acompanhar o povo exatamente onde disse, ó, saiam de Quedes Naphtali, ou seja, ela saiu daqui, que ela habitava aqui, foi para Quedes Naphtali. Onde é que Quedes Naphtali? Bem pertinho do mar da Galileia. Gente, vocês têm noção do que é sair do monte de Efraim, lá das quebradas de Efraim, atravessar. Olha o mar Mediterrâneo como era grande. Olha a nascente do Rio Jordão. Olha onde é que se insere no mar da Galileia. Essa distância aqui, gente, é grande. E não era asfaltado, não. Era na areia, era monte. E saiam daqui de Quedes Naphtali. Depois de sair de Quedes Naphtali, vocês vão ao Monte Tabor. Olha onde é que é o Monte Tabor. Elas saíram de Quedes Naphtali, foram ao Monte Tabor. Do Monte Tabor até o Rio Quizon. Ei, o Rio Quizon é aqui, ó. Para daqui levar o povo à conquista da guerra. Reuniu o povo, né, em Naphtali, aqui embaixo, que é de Naphtali, e depois combateu a guerra aqui. Saiu daqui, foi para lá, reuniu o povo, voltou e guerreou, e Deus concedeu a vitória decisiva entre o vale de Jezreel e entre Zebulon. Rei, a cidade era cercada de monte, era monte para tudo que é lado, monte de Moré, monte de Efraim, monte de Tabor, era monte com força. E aqui, pessoal, esse mapa nos mostra o quão deve ser o nosso fervor. E quando a gente ganhar uma guerra, que a gente saiba que a gente deve cantar salmos. E o livro de Salmos nem existia ainda, viu? Nós estamos aqui no livro de Juízes. Foca aqui. No livro de Juízes, início da Bíblia. Juízes é o sétimo livro da Bíblia. Quinto são os 5 Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois nós temos Josué. Depois de Josué nós temos o sétimo. O 7 significa presença do Senhor. 7 é um número sagrado. É o número do Shemitah. É o número dos ciclos. Então, gente, fecha esse ciclo, porque esse ciclo fechou. E o ciclo da mulher vitoriosa e profetiza passou para deixar um legado. Quando não houver homem numa sociedade, levanta-te, mulher, e seja a profetisa do Senhor. Honra os teus caminhos, que o Senhor te honrará. Unja a sua boca, unja o seu coração, que o Senhor estará contigo. Recado para você, mulher, que está desacreditada, receba essa palavra. Seja como Débora, na ausência de homens como Baraque, de homens de virtude, na ausência de homens, seja você a mulher de Deus e plante você as sementes que necessita ser plantada e se levante como mãe, porque o amor de mãe é o único amor comparado com o de Deus. Obrigado por ter recebido essa mensagem, que Deus abençoe cada um de vocês e tamo junto e leiam a palavra de Deus.